Os judeus, né, eles faziam aquelas festas, a gente conhece, certo? A festa poderia durar uma semana ou mais, certo? E nisso vinha parentes, né, de longa distância para participar do evento, vizinho concorria para ficar todo mundo naquela mesma casa e tudo. Os casamentos geralmente eram realizados no outono, depois da colheita, para que pudesse ser assistido por um maior número de pessoas. As testemunhas do lado do noivo, da noiva, era em grande número. O noivo tinha por costume escolher um amigo, né, para ser o seu paraninfo, que no Novo Testamento é chamado de amigo do noivo. João capítulo 3, versículo 29, e lá em Juízes 14, versículo 20, a gente também tem o amigo do noivo. E antes do casamento tinha o cortejo nupcial, e a noiva saía de sua casa acompanhada das pessoas que formavam o seu grupo. O noivo vinha de outro lugar por ele escolhido, e o destino era a casa do pai do noivo. Supõe-se que por isso que era ele quem arcava com as despesas da festa. Os dois grupos eram constituídos de amigos de cada um, que iam tocando instrumentos musicais e cantando e espalhando flores pelo caminho. Quase sempre eles cantavam as tradicionais músicas de casamento, das quais às vezes constavam versos de amor de Cantares, capítulo 3, versículo 6. E a esse cortejo que Jesus se refere ao narrar a parábola das 10 virgens. A função delas era acompanhar o noivo à cerimônia, entende? Observa bem, imagina a cena, tem as noivas prudentes e as noivas virgens, e olha, o noivo vai chegar. Como é que elas vão se a lâmpada está sem azeite? Como é que vai caminhar no escuro? A gente, por exemplo, tem a luz elétrica, não é por isso que você paga a taxa de iluminação pública, né? Para ter a sua rua iluminada. Então a gente tem um negócio desse. Elas não tinham luz, não eram evoluídos que nem nós, né? Que as ruas são tudo claras, bem iluminadas. Então, nisso precisava da lâmpada. Só que algumas fizeram o quê? E depois a gente resolve essa parada aí. Até que veio a hora, chegou o noivo e não tem o azeite. Então desculpa, vocês estão fora, não vão poder participar dos comes e bebes da festa, né, no 0800, acabou, já era, perdeu o Playboy. E aqui a noiva, que geralmente era transportada numa liteira, lembra daqueles filmes, né, que o pessoal era carregado ali, né, ia sempre muito enfeitada, vestida com belos trajes e as joias mais vistosas que o casal pudesse arranjar. Era comum eles passarem muitos meses preparando as roupas para essa ocasião, e tradicionalmente a noiva tinha que usar o véu sobre o rosto, que só seria removido quando os dois estivessem a sós. Os convidados também usavam roupas festivas ou vestes nupciais. Mateus 22, versículo 11. A cerimônia nupcial era chamada de rupá, que significa toldo. Era possível que a noiva e o noivo ficassem sentados debaixo de um toldo durante toda a cerimônia. Ao que parece, não havia a presença de um religioso ou um juiz no casamento, sendo, pois, um paralelo da prática antiga observada por Isaac e Rebeca. Ele simplesmente conduziu a noiva para a tenda de sua mãe e assim se tornaram marido e mulher. Os votos matrimoniais e compromissos tinham sido feitos anteriormente. Gênesis 24, versículo 67. O casal se colocava diante dos amigos e parentes, que provavelmente recitavam passagens bíblicas ou textos da sabedoria tradicional. Mas em vez de uma cerimônia silenciosa e reservada, o grupo participava do evento com muita alegria e animação. Imagina a cena, tá lá, né, o casal sentado, e aí tá tocando a música lá, né, um pisadinho de Jesus, né, para deixar o pessoal animado, e o casal tá lá sentado e o pessoal lá só comendo maminha, picanha, né, um negócio mais ou menos assim, certo? E aí a festa tá rolando 7 dias, né? Imagina a situação. Continuando aqui, deixa eu ver, depois então os noivos eram deixados a sós para consumar a união em uma tenda ou um quarto previamente preparado para ser a câmara nupcial. E enquanto o casal consumava o casamento, os convidados continuavam a festejar. Eu estou rindo porque eu estou pensando no constrangimento. Imagina, o casal entra para consumar o ato
e lá fora o pessoal tá lá, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eu não consigo imaginar a cena, gente. Eu ficaria constrangido. Quer dizer, lá eu acho que eu não ficaria, não. Mas aí, continuando aqui, né? Tocavam instrumentos musicais, dançavam, cantavam, faziam jogos, comida e vinho eram distribuídos em abundância. Não tinha Coca-Cola na época, certo? E embora isso possa parecer estranho aos nossos olhos de ocidentais, para o meu parece, para o de vocês eu não sei, né? Algum tempo depois, o casal saía da câmara nupcial, trazendo as provas de que a noiva era virgem e de que eles haviam se unido. Eu ficaria mais constrangido ainda, né? E aí nisso, vamos lá. Continuando aqui, feito isto, os recém-casados se juntavam ao resto dos convidados e as comemorações continuavam ainda durante 7 dias ou mais. Grande parte da festa sendo realizada do lado de fora. Foi numa dessas festas que pediram a Jesus para providenciar mais vinho. João capítulo 2, versículo 1 a 11. A parábola das bodas, narrada por Jesus, nos dá mais algumas informações sobre o casamento em famílias ricas. Mateus 22, versículo 1 e diante. Bois e novilhos cevados eram abatidos, pois geralmente se esperava que todos os convidados comparecessem. No caso dessa parábola, eles não apareceram e o rei ficou grandemente encolerizado. Porque pensa a cena, você convida um mundo de gente, boi, bezerro, um monte de animal para aquela churrascada, não vem ninguém, você fica injuriado, né? Então daí onde vem a questão da parábola, chama todo mundo que está por aí, entende? E por aí vai. Entre eles havia o costume também de atirarem frutas e sementes para o alto à frente dos noivos. Isso era quase uma superstição, pois significava que estavam lhe desejando felicidade e muitos filhos alegres e saudáveis. Então eu não sei se deu para perceber, né, que assim, essa era a realidade, né, que eles, por exemplo, estavam experimentando naquele período. Aí talvez alguém diga, mas para que o pastor está trazendo isso? Porque a gente pega porque como eu falei aqui, eu estou pegando isso desde lá do início, desde o namoro, desde o noivado, falando dessas experiências aqui, para chegar lá no divórcio. Por quê? Porque quando chega no divórcio, a gente diz, é assim, é assado. Só que a gente não considera a cultura da época. O mesmo texto que fala sobre como deve ser o divórcio, ele nasce num contexto onde, por exemplo, o casal está transando lá dentro do quarto e o povo está fazendo churrasco do lado de fora, cantando o pisadinho do Lázaro. Observa a minha situação. Onde, por exemplo, né, o cara, para se separar da mulher, tem que pagar o dote, né, do presente que o pai da noiva deu. Ou seja, é uma cultura totalmente diferente. E a gente tem que ter cuidado para não trazer a cultura de lá para cá em nome da Bíblia. Porque a Bíblia, ela traz os princípios, ela traz os valores, mas ela traz a cultura. E eu tenho que lembrar, eu não sou judeu. Eu tenho que lembrar, eu não estou no ano 1, eu estou no ano 2021. Eu tenho que lembrar, eu sou um cristão. Eu não sou israelita, eu sou brasileiro. É importante a gente lembrar disso tudo, certo?